Sara, Senhor, a minha terra, para que quando a semente cair, caia em uma boa terra. Oh, glória! E produza 100 por 1. Para a glória do teu nome. Eu entrego, Senhor, o teu filho nesta noite nas tuas mãos. Encha-o do teu espírito até transbordar. Que ele seja impulsionado pelo teu Santo Espírito nessa noite. Que nós venhamos receber essa palavra nos nossos corações e produza fruto em nós. Para a glória do teu nome. Amém. E amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede, como disse minha esposa, né, de retornar a esta casa. E é sempre uma honra poder estar entre os crentes, irmãos, cultuando ao Senhor, podermos sentir sua presença, dedicar a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor. E estamos aqui com o nosso coração voltado para isso, que é adorar o nosso Senhor. Muito me alegro, porque a mensagem que eu escolhi, a leitura que eu escolhi como base para a gente poder falar sobre o tema, né? Quando Deus entra na casa, foi justamente o tema, o texto que o pastor Elias leu como mensagem introdutória. Está em Mateus capítulo 7, no versículo 24 até o versículo 27. Então, assim, ele já deu a sua introdução, nós vamos apenas pontuar aqui alguns aspectos, né, dessa edificação. Como se construir um sólido alicerce, né? Quando Deus entra na casa, Ele garante essa construção com qualidade, né? Quando Deus ele entra na casa, Ele estabelece os materiais que serão utilizados para a gente poder fazer essa edificação, essa construção. Então nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse tema, quando Deus entra na casa. E eu fico muito admirado, porque essa decisão não partiu da terra, essa decisão partiu do céu. Foi Ele quem decidiu entrar na casa, foi Ele quem decidiu intervir, foi Ele quem desceu, foi Ele que veio, e foi Ele que deu toda a estrutura necessária para que as casas sejam edificadas não sobre um terreno fraco, não sobre areia, mas sobre a rocha. Na verdade, a gente vai entender no contexto da Bíblia que o próprio Cristo, Ele é a rocha. Na verdade, aquele que está em Cristo já está um passo à frente, porque já está sendo aí construído, edificado em cima desta rocha inabalável. Lá em Deuteronômio vai dizer que Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Certamente um texto que aponta para a pessoa bendita do nosso Senhor. Amém? Então vamos ler o texto, Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Obrigado, minha irmã. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Você pode se assentar, se você puder manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar em cima desse sermão, o Sermão da Montanha. Um dos sermões, um dos maiores sermões do Senhor, que Ele pregou ali no Monte das Oliveiras. E Mateus, o evangelista Mateus, ele vai trazer para nós na íntegra todo o conteúdo desse sermão. E aí o texto que nós lemos aqui, que o pastor Elias leu como mensagem introdutória, ele é, na verdade, a conclusão de todo o sermão. Ele, depois de falar sobre diversos aspectos da vida cristã e do reino de Deus, ele conclui o seu sermão dizendo: olha, todo aquele que ouvir as minhas palavras, isso que vocês acabaram de ouvir aqui,
e colocar em prática, eu vou dizer a quem este homem é semelhante. Ele diz que é a semelhança daquele que ouve o sermão de Cristo, os ensinamentos de Cristo, e o pratica, e põe em prática, é semelhante ao homem que edificou a sua casa em cima de uma rocha. Aleluia. Então nós entendemos que quando a gente fala de Deus entrando numa casa, nós não estamos falando de uma estrutura física, nós estamos falando de uma estrutura espiritual. Nós estamos falando do ser humano como um todo, da pessoa, do homem e da mulher, quando este reconhece a sua condição e olha para Cristo. Eu acho linda uma frase de Martinho Lutero que diz: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Martinho Lutero, ele entendeu bem o que significa olhar para Cristo. Martinho Lutero, ele compreendeu o que seria construir esta casa. Talvez alguém possa olhar para si, olhar para a sua condição e pensar: como é que eu vou construir a minha casa? Como é que eu vou construir a minha vida? Como é que eu vou estruturar a minha casa? Como é que eu vou conduzir a minha família? E talvez você possa estar se perguntando: meu Deus, como é que eu vou conseguir? E esta é uma pergunta certa. Mas se nós mantermos o nosso foco apenas em nós e nas nossas limitações ou na nossa capacidade, nós não vamos ser bem-sucedidos nesta construção. Mas quando o homem ele olha para Cristo, aí ele chega à conclusão de que Martinho Lutero chegou. Quando eu olho para mim, não tenho como me salvar. Eu não tenho como construir uma casa solidificada. Eu não tenho como educar a minha família à luz do Evangelho, se eu não estiver em Cristo, se eu não estiver com Cristo. Mas quando eu olho para Ele, toda limitação, toda impossibilidade torna em possibilidade. Porque para o Senhor, quando Ele está na casa, quando Ele entra, as coisas que são impossíveis ao homem, tornam-se possível. Porque Ele é o Deus do impossível. Alguém certa feita perguntou: mas Senhor, quando Ele fala sobre a questão das riquezas, que é impossível um homem que tem o amor, o seu apego ao dinheiro entrar no reino de Deus, alguém perguntou: Senhor, então quem é que pode se salvar? Porque muitos não têm o seu apego no dinheiro, mas vai estar pecado alguma coisa. Aí a resposta do Senhor Jesus para aquela pergunta foi: olha, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Portanto, na sua construção, na sua edificação, na sua casa, na sua família, aquilo que aos seus olhos é impossível, olhe para Cristo. Olhe para aquilo que Ele diz. Olhe para aquilo que Ele ensina. Ponha em prática. Não apenas ouça. Não apenas permita que os seus ouvidos possam entrar em ação neste momento, mas aplique à sua vida todo o conteúdo de Cristo. Hoje nós vivemos uma época em que a Bíblia Sagrada tem a veracidade, né, a verdade absoluta, como palavra de Deus, ela tem sido questionada. Algumas correntes, até mesmo da igreja cristã, protestante, já começam a ceder a esse pensamento de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui numa igreja séria, com um pastor sério, que ainda acredita que a palavra de Deus não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Aleluia. Assim que quando eu olho para a palavra de Deus, eu preciso me adequar a ela. Não pegar aquilo que me agrada e adequar a minha vida. E aquilo que me confronta, aquilo que me entristece, aquilo que me machuca, eu deixo de lado. Hoje, infelizmente, alguns textos da Bíblia estão sendo ignorados. Mas a palavra de Deus, ela não é para ser ignorada. A palavra de Deus não é para ser colocada numa estante e abri-la no Salmo de número 21. A palavra de Deus, ela é para ser lida, ela é para ser amada e ela é para ser cumprida, vivida. E quando o homem entende isso, meus irmãos, ele está construindo a sua casa, a sua vida em cima de uma rocha. Dito isto, meus irmãos, nós vamos então considerar alguns aspectos do Sermão da Montanha. E aí nós vamos entender por que quando ele conclui o sermão, ele vai falar assim: aquele que ouve e pratica, este é como um homem que constrói a sua casa em cima de uma rocha. Esta é uma casa inabalável. E aí nós vamos entender que o tema se encaixa muito bem aqui, porque aquele que pretende ter a sua casa aberta para que Deus entre, precisa entender que existe algumas cláusulas nesse contrato. Não é verdade? E nós vamos entender aqui algumas cláusulas desse contrato. Porque quando Deus ele entra na casa, ele entra para governar a casa. Não é verdade? Oh, glória! Quando Deus entra na casa, o homem não mais dita
as regras da casa. Quando Deus entra na casa, quem dita a regra é Ele. Ele é quem diz o que é certo, o que é errado. Ele é que dá as diretrizes para que esta casa e esta construção seja de fato uma casa inabalável. Porque como foi dito aqui pelo pastor Elias, a tempestade ela vem e virá sobre todo homem, sobre o que crê e sobre o que não crê, sobre o que guarda e cumpre e sobre aquele que guarda e não cumpre. A tempestade, o vento forte virá sobre qualquer um. Agora o que vai fazer a diferença é a forma como que você se relaciona com a palavra. É como você tem guardado e aplicado a palavra na tua vida. E nós vamos lá para o capítulo 5 de Mateus, quando o evangelista Mateus ele começa a narrar este sermão do Senhor. Ele começa a falar sobre a questão da felicidade, as bem-aventuranças. Irmãos, uma casa bem solidificada, quando Deus entra na casa, quando Deus está na casa, a compreensão de felicidade ela muda. Nós estamos aqui diante de um texto que vai na contramão do sistema. Quando você olha para o sermão da montanha, você já começa ali nas bem-aventuranças, você percebe que os ensinamentos de Cristo, que aquilo que Ele está falando, vai totalmente na contramão de uma sociedade, da sociedade que nós estamos inseridos. Nós estamos numa sociedade em que a felicidade, ela se relaciona com o ter. Quanto mais você tem, mais feliz você é. Quanto mais popular, hoje na época da rede social, na época da internet, quanto mais like você tem, mais feliz você é. Quanto mais seguidores você tem, mais feliz você é. Então você tem que buscar uma aparência de felicidade que muitas das vezes é uma felicidade efêmera, fingida. Aí vai para o Facebook, vai para o Instagram, vai para as redes e coloca uma falsa aparência. É a era da hipocrisia. Aleluia. A felicidade do mundo sem Deus não é felicidade. A felicidade do mundo sem Deus, ela se esvai como a água na palma da nossa mão. Então Jesus ele vai dizendo assim, olha, bem-aventurados pobres de espírito. Que coisa, hein? Já começa dizendo que bem-aventurados são os humildes, são os dependentes. Nós vivemos uma época, irmãos, em que o homem se acha muito independente. Agora a filosofia da vida é faça o que você achar que deve ser feito. Seja o que você quiser ser. Você é dona do seu destino. Você é autossuficiente. Você pode. Você tem o direito. Né? Hoje, as filosofias da vida, as ideologias que nós estamos ouvindo e vendo e assistindo, elas dizem que o homem pode fazer o que ele quer. Mas quando a gente entra e se depara com o Evangelho de Cristo, com os ensinos de Cristo, a gente começa a perceber que, na verdade, quem dita as regras é o Senhor. E ele vai dizer aqui, ó, bem-aventurados pobres de espírito, os dependentes, aqueles que olham para a sua condição de pecador, de miserável, de homem que não tem condição nenhuma de se salvar, não tem condição nenhuma de estruturar uma casa, não tem condição de salvar uma família. Ele olha para a sua dependência de Deus e se entrega para Ele. O texto vai dizer, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Felizes são os que choram. Meu Deus, é forte. Vai na contramão do mundo, né, irmãos? Essa mensagem. Porque o mundo acha que a felicidade está no sorriso apenas. Só que muitas das vezes o sorriso esconde o coração amargurado. Muitas das vezes, aquele rostinho feliz que você vê na televisão, na rede social, esconde apenas uma depressão, uma insatisfação. Papai. Uma das bandas de rock mais conhecidas, Rolling Stone, uma de suas músicas, eu não sei falar inglês, mas uma das suas músicas fala que eu tento encontrar satisfação e não a encontro. Eu busco satisfação e não encontro. Essa é a humanidade. O homem busca satisfazer-se. O homem busca prazer. O homem busca felicidade. Essa corrida desenfreada pela felicidade, todos buscam. Mas Jesus é a felicidade eterna. Jesus é a verdadeira felicidade. Ainda que aos nossos olhos, ainda que na nossa compreensão humana seja complicado de entender. Como é que eu posso ser feliz chorando? Como é que eu posso ser feliz sendo pobre de espírito? Mas é feliz porque a Bíblia diz que é. O Senhor está dizendo, bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Quando Deus entra na casa, não significa que você vai viver o tempo todo rindo.
Não significa que você vai ter apenas prazeres e satisfação. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar aflições, mas haverá consolo para a tua vida, haverá consolo para a tua alma, porque o Senhor nos garante consolo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você percebe que ele vai construindo uma ideia de que na casa que Deus entra, os valores mudam. Aleluia. A gente anda na contramão do sistema. Aqui a nossa fome é uma fome de justiça divina. Aqui no mundo as pessoas pagam na própria moeda. No mundo, os homens não confiam. No mundo, os homens buscam a felicidade nas coisas aparentes. Mas aqueles que estão em Cristo, eles entendem que a felicidade está no Senhor, que a palavra de Deus nos garante este alimento, esta felicidade. Salmo de número 1 nos diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu acho lindo porque ele vai fazer também uma comparação. A Bíblia, ela é repleta de comparações, porque nós temos uma dicotomia na humanidade, que você vai ter dois grupos, duas categorias de pessoas, como foi lido aqui. Haverá aqueles que vai construir a sua casa em cima de um terreno sólido, em cima de uma rocha, ouvindo a palavra, cumprindo a palavra, aprendendo com Cristo. Mas haverão aqueles que vão fazer a escolha errada de construir a sua casa sobre os alicerces arenosos, terrenos fracos, sem estrutura. Meu Deus. Haverá os que vão crer e haverá os que não vão crer. Assim é a história da humanidade. Mas eu glorifico a Deus porque aqui estão reunidos nesta noite aqueles que decidiram crer, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e despertaram para esta fé em Cristo Jesus. Aí ele vai fazer uma comparação lá em Salmo 1, dizendo que aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que atenta para a lei do Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria, suas folhas não caem, tudo quando ele fizer prosperará. Meus irmãos, imagine a cena, uma árvore plantada, não haverá necessidade de nada para esta árvore, mas em contrapartida, aquele que não tem prazer na lei do Senhor, aquele que não ouve a mensagem de Deus, aquele que não atenta para o que Deus diz, ele será palha seca. Meu Deus. Que nesta noite, meus irmãos, nós possamos entender e permitir que Deus entre de fato em nossa casa, e que Ele possa estabelecer a estrutura desta casa. Aleluia. E que nós sejamos como árvore plantada junto ao ribeiro, como casa edificada sobre a rocha, e não como palha seca, não como casa sobre a areia, para que ela caia a qualquer vento que venha. Que nós possamos decidir nesta noite fazer um sólido alicerce, construindo a nossa casa em cima de uma rocha. Amém. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí no versículo 10, a coisa começa a complicar um pouco mais. Porque nós temos o Antigo Testamento. Quando a gente vê no Antigo Testamento a relação da obediência, da fidelidade, quando o povo de Israel, quando eles eram obedientes, fiéis, a prosperidade era literal. Deus abençoava de uma maneira tremenda aquele povo quando eles eram fiéis ao contrato, à lei. Em contrapartida, quando eles se desviavam do caminho, quando eles abandonavam a fé, abandonavam a lei, eles começavam a sofrer consequências. Mas a fidelidade do povo de Israel no Antigo Testamento gerava prosperidade. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, aí entra em cenário a igreja do Senhor, nem sempre a sua fidelidade, nem sempre a sua obediência vai gerar prosperidade. Às vezes, o fato de você ser um crente fiel, um crente leal, um pastor que prega a verdade, vai gerar oposição, vai gerar perseguição. Versículo 10, capítulo 5. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vai a casa que teme a Deus, que recebe Deus e que está livre desses ataques.
dessa palavra do mundo que olha para você e vai dizer assim: ah, esse crente aí tem uma lei que é diferente da nossa, como aconteceu lá no livro de Esther, quando Mardoqueu não se curvou diante de Ramã. Ramã então se sentiu enfurecido com aquilo, vai diante do rei, faz uma calúnia contra o povo. O problema dele era apenas com Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava, mas ele se volta contra o povo. Aí lança um decreto de morte, com prazo para se cumprir. Que coisa! Quando o homem olha para um crente e não concorda com os estudos de vida dele. Aí ele chega para o rei e fala assim: olha, aí na nação tem um povo espalhado que tem uma lei diferente da nossa. Não convém deixá-los ficar. Hoje, a casa que tem Deus recebe olhares desse tipo. A casa que decide guardar os preceitos, guardar o Evangelho, atentar para aquilo que Cristo diz e colocar em prática, vai ser visto às vezes como inimiga, vai ser odiada, vai ser perseguida. Mas esta casa vai permanecer de pé. Oh, glória! Esta casa não vai ruir, esta casa não vai cair, porque o Senhor nos garante que aquele que tem atenção à palavra do Senhor, que pratica e que entende o real significado de servir a Deus e de seguir a Cristo, esta casa está edificada em cima de uma rocha. Aleluia. No versículo 13, ele vai falar do papel influenciador da igreja, de uma casa que recebe Deus. Você, como uma casa que tem Deus, de uma família que serve a Deus, você exerce um papel influenciador. Nós vivemos a época dos influencers digital. Você vai para o YouTube, o que mais tem influencer são pessoas querendo influenciar. E quando você vai ver o conteúdo de muitos deles, dá até vontade de vomitar, porque não tem nada de bom, não tem nada que preste. Não estou aqui generalizando, mas geralmente, quando você vai ver uma pessoa que se coloca como influência na nossa nação, só estão ensinando coisas ruins para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para a nossa juventude. Mas aqui vai dizer o texto, Jesus falando para os seus, Jesus falando para aqueles: olha, eu vou entrar na casa. A partir do momento que eu entro na casa, vocês passam a ser sal da terra. Vocês passam agora a ser luz do mundo. Não tem essa história de um cristianismo apagado, irmãos. Um cristianismo escondido. Não se pode edificar uma cidade edificada no monte. Verdade, Jesus. Uma candeia, quando se acende, não é para ser colocada embaixo da cama, ela é para ser colocada num lugar onde todos vejam. Você tem que exercitar a sua fé, você tem que manifestar a sua fé, você tem que mostrar ao mundo que você é filho de Deus, que você ama Deus e que você, independente do que pensam ou do que falam, você decidiu ser uma seguidora de Cristo. Verdade, Jesus. E a sua casa, a sua família, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham a quem vocês queiram servir, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu não sei quantos líderes de casa tem aqui. Tem mulheres que talvez conduzem a sua casa sozinhas, são mães solteiras. Então exerça essa autoridade. Decida seguir a Cristo, decida servir ao Senhor, decida construir a sua casa em cima desta rocha e seja uma influência positiva na sociedade. Aleluia. Exerça essa influência. Assim, versículo 16 do capítulo 5: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As boas obras, irmãos, não é o meio pelo qual nós somos salvos. As boas obras não nos salvam. Não é o fato de eu ser bom, não é o fato de eu fazer o bem, não é a minha boa ação, não é o fato de eu tratar bem alguém. Não é isso que me salva. Isto aqui é fruto da minha conversão. Isto aqui é fruto da graça da vida do crente. Aleluia. Nós fomos salvos para praticar as boas obras. E quando o mundo, meu irmão, olha para uma casa que recebe Deus, quando o mundo olha para uma família que tem Deus dentro dela, este mundo ele pode até não concordar com o estilo de vida desse crente, mas ele vai ter que reconhecer que há um Deus na terra. Aleluia. O texto diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós estamos dependendo, irmãos. O mundo está carente de famílias que as pessoas possam olhar e ver Deus nela. É, Jesus, é O mundo verdade. está carente de casa, de lares, onde você possa entrar e sentir a presença de Deus. É verdade. Nós precisamos trazer Deus para dentro Oh, do nosso lar. glória! Precisamos trazer Deus para o convívio da nossa família.
Essa história de um cristianismo superficial, que é só crente quando está no culto e quando está em casa não tem paz, não tem união, não tem alegria. Que história é essa? Nós somos filhos do rei. Meu Deus. Nós temos a palavra, nós entendemos que somos sal desta terra, que somos luz deste mundo, portanto, que possamos manifestar as boas obras para que o mundo conheça Jesus, Cristo. aleluia. A partir do versículo 17, ele vai falar do aspecto legal, moral da vida cristã. Porque se tem uma coisa que não pode é uma casa sem lei. Nenhuma sociedade vive sem lei. A lei ela regulamenta. A lei ela bota limites. Porque nenhuma sociedade sobrevive sem lei. E com Deus não é diferente. Quando a gente decide abrir as portas da nossa casa para que Ele entre e governe, Ele vai estabelecer as leis. Eita Deus. E Jesus não veio para abolir a lei. Jesus não veio para revogar a lei. Ele veio para cumpri-la. Quando a gente fala de lei, a gente vai entender que existem 3 categorias de lei: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. A lei cerimonial, ela era a lei do culto. Quando Cristo foi levantado no madeiro, foi colocado como um cordeiro mudo e derramou seu sangue naquela cruz, a partir daquele momento não precisa mais cumprir a lei cerimonial. Agora Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes, sacerdócio real. Agora você é o sacrifício vivo. Como eu preguei aqui na campanha do altar, né? Romanos capítulo 12. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto da igreja. Este é o nosso culto. Agora eu não preciso mais sacrificar um animal. Eu não preciso mais sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro de Deus já foi levantado. O cordeiro de Deus já derramou o seu sangue. A lei cerimonial já foi cumprida. Mas a lei moral de Deus, ela permanece. E a lei moral de Deus, ela tem que ser observada. Ela até traz benefícios. Ela até traz privilégios para aquele que as cumpre, para aquele que as observa. Mas não é apenas privilégios, tem exigências. A lei de Deus, ela precisa ser observada. E aí ele vai começar a falar sobre alguns aspectos da lei. E o primeiro aspecto é a questão da vida. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. No versículo 27, ele vai falar sobre a questão do adultério. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Meus irmãos, uma casa solidificada sobre a rocha, uma casa que tem Deus, não tem espaço para pecado. Uma casa onde Deus entra, o pecado é combatido. Uma casa onde Deus habita, o pecado tem que ser denunciado. Uma casa onde Deus habita, tem que haver santidade. Uma casa onde Deus está habitando, onde Deus ele habita, tem que ter santidade. O texto vai dizer no versículo 48, para encerrar o capítulo 5: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glória. A casa que tem Deus, ela visa a perfeição, ela busca a perfeição, ela segue a santidade, ela segue a paz, porque sem a santificação, sem esta santificação, ninguém verá o Senhor. É, Jesus. Precisamos entender que a vida cristã, uma casa que recebe Deus, uma casa que tem Deus, ela também tem que observar os aspectos morais. Ele vai falar no versículo 6 sobre a vida prática cristã. A nossa casa, a casa que recebe Deus, ela tem que ter uma vida de oração. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a orar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Sentar com ele aquela instrução de Deus, da lei que Moisés deu ao povo, ela se aplica à igreja. Sentar com os nossos filhos, ensinar a palavra, ensinar sobre Deus, falar sobre Deus. E olha, eu acho interessante que ele fala, deixa eu achar aqui no texto, que nós devemos ouvir, aplicar e ensinar. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Isso aqui fala da força pedagógica da igreja, meus irmãos.
Uma casa que tem Deus, ela não apenas fala, ela cumpre e ela ensina. A igreja, ela tem um poder extraordinário de ensinar. Nós temos crianças aqui. Você tem uma missão, você tem uma função especial de ensinar o seu pequeno, de ensinar o seu filho a amar a Deus, a temer a Deus. Nós vivemos numa época em que as crianças estão sendo doutrinadas a abandonar Deus, a rejeitar Deus, a viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado e achar que é normal. Mas se aquela casa que abria a porta para que Deus entra, precisa entender que tem que observar a lei de Deus. Tem que ser uma vida santa, tem que ser uma vida justa, tem que ser uma vida piedosa. E isto, meu irmão, se dá através do ensino também. Quando a gente passa para os nossos filhos os ensinamentos que nós recebemos do Senhor. É preciso repassar. Nós temos hoje uma Europa conhecida como Europa pós-cristã, continente pós-cristão. O continente que nos séculos passados, as igrejas lotadas, foi berço de grandes avivamentos, né, pastor? E hoje, eu nunca fui, um dia o Senhor me conceda, mas alguns pastores que vão à Europa hoje, voltam com a triste notícia de que grandes templos, que outrora foram cheios da presença de Deus, foi templos onde ocorreram grandes avivamentos, hoje estão se tornando boates, cassinos, bares, hotéis. Porque não houve uma geração que soube passar o bastão. A geração falhou na hora de ensinar para os filhos. Meus irmãos, nós temos um compromisso com esta sociedade. Nós temos um compromisso com a palavra. A casa que Deus entra precisa ter ensino. A casa que Deus entra tem que ter reverência. A casa que Deus entra tem que ganhar os filhos, para que os filhos dêem continuidade à missão. Eu não sei quanto tempo nós temos pela frente até a volta do Senhor, mas eu creio que nós estamos aí no limiar do arrebatamento. A qualquer momento, como o pastor falou aqui, nós estaremos tendo um encontro com o noivo. Mas até lá, meus irmãos, nós precisamos trabalhar com afinco, com zelo, com dedicação, ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, a temer ao Senhor, a honrar a palavra de Deus e a colocar em prática. Então ele fala sobre a prática da vida cristã. É quando ele fala da oração do Pai Nosso, nos dá o modelo da oração. E no versículo 39 do capítulo 6, ele vai falar algo que eu acho interessante nós observarmos aqui e falarmos um pouco sobre a questão dos tesouros. Uma casa que recebe Deus, ela passa agora a colocar todo o seu tesouro. O seu coração agora está na eternidade. As suas motivações, os seus anseios se ancoram na eternidade. Os nossos anseios, as promessas que Deus nos dá através da sua palavra, elas apontam para uma eternidade em glória com Cristo. O Evangelho não é só na terra. O Evangelho não é só sucesso. O Evangelho não é só popularidade. O Evangelho não é só crescimento profissional. O Evangelho não é só riqueza material. O Evangelho aponta para uma eternidade em glória com Cristo. Então ele vai dizer aqui, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós precisamos educar nossa família. Verdade. Conduzir a nossa família, entender que ainda que a gente passe por privações aqui nessa terra, ainda que a gente sofra, e ainda que a gente não consiga usufruir de tudo aquilo que a gente deseja, nós temos um tesouro guardado no céu. Oh, glória! Jesus, no capítulo 14 de João, ele olha para os seus discípulos, ele conforta aqueles discípulos dizendo, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. O nosso Deus, ele não mente. O nosso Deus, ele não promete uma coisa e descumpre. O nosso Deus, aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele disse está falado. Aquilo que ele assinou está assinado. Ninguém pode mudar aquilo que o Senhor disse. E se ele disse que há um tesouro guardado, e se ele disse que há uma morada para nós, nós precisamos crer que há uma morada para nós. A casa que recebe Deus, ela guarda ansiosamente esta entrada na morada celestial. O nosso coração, os nossos tesouros estão nos céus.
Isso não significa dizer que eu vou viver com os braços cruzados, que eu não vou planejar, que eu não vou querer uma vida melhor para minha filha, para minha casa. Nós vamos trabalhar, nós vamos suar para comer o pão de dores. Nós vamos trabalhar, nós vamos planejar, e o Senhor vai dando condições da gente conquistar, mas o nosso coração não pode estar nessa terra. É verdade. O nosso coração está no céu. A casa que Deus entra, ela precisa estar com seu foco nos céus. O coração desta casa está nos céus. O coração dessa igreja está nos céus. O coração desse crente está nos céus. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Aqui ele fala da avareza, da riqueza. E naquela época já havia. Hoje a gente vê muita gente, né, buscando riquezas. E no Brasil, infelizmente, é conhecido como o país do jeitinho, onde tudo é possível, tudo vale para conseguir enriquecer. Aí vai pelos meios mais ruins, mais equivocados, para se conquistar a riqueza. E aqui o nosso Senhor Jesus, ele ataca esse apego exagerado à riqueza, à avareza, dizendo que nós não podemos servir a Deus ou a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Você tem que dar um bom conforto para a sua família. Você trabalha para dar uma vida boa para a sua família, mas não se apegue às riquezas. Mantenha o seu coração nos céus. E no versículo 25 ele vai falar de um tema que já é um tema hoje que tem levado os psicólogos, os psicanalistas a estudar, porque a ansiedade hoje é um dos assuntos e um dos males que mais matam. Porque alguns dizem, os estudiosos dizem, que altos níveis de ansiedade vão desencadear no corpo células cancerígenas. E a humanidade, a sociedade, ela está muito ansiosa. O crente não pode andar ansioso. É evidente que como humanos, como pessoas mortais que somos, há momentos que a gente vai olhar uma situação e vai ficar com medo. Nós vamos nos preocupar. Nos preocupamos com o futuro, como vestir, como comer, como será o amanhã. Mas o Senhor esta noite, Ele nos traz um conforto, um consolo. E diz, olha, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Aleluia. A vida vale muito, meus irmãos. A vida da sua família vale muito. Não perca o seu momento com a sua família. Não perca a sua família, não perca a oportunidade de ter um momento de prazer com a sua família, com seus filhos, muito ansioso para conquistar, para fazer, para trabalhar e para se formar. É muitas demandas que nós temos que atender. E às vezes, nessa correria desenfreada, a gente esquece que a vida é mais importante. Que dedicar um tempo com a nossa família é importante. Não andeis ansiosos, não andeis cuidadosos. Versículo 33, ele vai dizer, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer construir a sua casa em cima de uma rocha? Quer ter a sua família fortalecida, solidificada numa rocha? Quer resistir aos rios? Quer resistir aos ventos? Quer resistir ao mal? Quer permanecer de pé? Atenta para os ensinos do Senhor. Busque o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Você e a sua família. E saiba que o Senhor, Ele cuida. Isso aqui não é uma apologia à preguiça ou à irresponsabilidade. Isso aqui é uma celebração da dependência e da fé em um Deus que tudo pode. Em um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Em um Deus que ama. Em um Deus que olha para você. Em um Deus que olha para a tua casa. Em um Deus que olha para a tua família e conhece todas as suas necessidades. Portanto, não andeis ansiosos. E aí ele vai falando no versículo 7 do capítulo 7 sobre a questão da oração. Porque no capítulo 6 ele dá um modelo de oração. Mas no versículo 7 do capítulo 7 ele nos incentiva a pedir ao Senhor. O que você tem pedido para a sua família? O que você tem buscado para a sua família? Não é proibido pedir, não é proibido buscar.
Não é proibido bater na porta. Apresenta a tua família ao Senhor. Clame ao Senhor. Peça e dar-se-vos-á. Busque e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque o texto diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Aleluia. Ele diz no versículo 9: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Não tem pai, né, irmãos? Você sabe que hoje em dia alguns pais aí têm dado péssimo exemplo. Algumas mães, infelizmente, abortam seus filhos, rejeitam seus filhos. Mas comumente um pai ama um filho, uma mãe ama seu filho. E ele cita aqui o exemplo de um pai. Qual é o pai que vai dar uma pedra para o filho quando ele pede um pão? Qual é o pai que vai dar uma serpente ao filho quando ele pede peixe? E ele diz: se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Quando Deus entra na casa, Ele conhece a necessidade. Quando Deus entra na casa, Ele está atento para a oração que se faz dentro da casa. Aleluia. Quando Deus entra na casa, Ele está ali disposto a atender aos pedidos, às orações. Eu não sei se Ele vai atender na hora, eu não sei se Ele vai atender de imediato, eu não sei quando vai ser, mas de uma coisa eu sei: o texto diz: peçam e se vos dará. Busquem e vocês vão encontrar. Batam e a porta vai se abrir. Porque aquele que prometeu, Ele é fiel para fazer todas as coisas. Oh, glória! Tudo o que vocês querem que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Isso aqui é reciprocidade, meus irmãos. Uma casa que tem Deus não espera o outro fazer. Antes de querer que o outro faça, ele já se põe na condição e faz. Eu não espero ser amado para amar. Eu não espero ser perdoado para perdoar. Aquilo que eu espero do outro, eu dedico ao outro primeiramente. Portanto, tudo que vocês querem que os homens nos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei. No versículo 13 ele fala sobre a porta. Aí ele já começa a apertar aqui o caminho. Porque a casa que tem Deus, ela entende que o caminho é apertado, a porta é estreita, há coisas que precisam ser colocadas de fora. Nem tudo pode ser permitido dentro de uma casa que tem Deus. A porta é estreita, a porta larga e espaçosa é aquela porta que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Agora, a porta é estreita e apertada é o caminho que leva à vida. O texto diz que são poucos os que entram pelo caminho apertado. A casa que recebe Deus, a casa que Deus entra, é uma casa que passa pela porta estreita. A casa que Deus entra é a casa que vai entrar pelo caminho apertado, mas que vai gozar de uma vida eterna com Cristo. Aleluia! É poucos que entram, mas eu quero garantir a minha entrada por esta porta. Glória! Eu não sei quantos vão entrar, eu não sei quantos vão decidir, eu não sei quantos estão atentando para aquilo que Deus está falando no Sermão da Montanha, mas Ele diz que aquele que ouve, aquele que aplica, aquele que guarda, é aquele que constrói uma sólida construção, uma casa forte, uma casa firmada em cima de uma rocha. E aí então ele começa a entrar na conclusão do sermão, e no versículo 24 ele diz: aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora cabe a você decidir onde é que você deseja construir a sua casa. A decisão foi ele que tomou, foi ele que interviu, foi ele que decidiu vir. Ele desceu do céu, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele revelou a verdade, ele deu a palavra, ele deu o ensino, ele lançou o convite dizendo: vinde a mim todos os cansados e os oprimidos, e eu vos aliviarei, e aprendam de mim, que sou manso e humilde. O convite está feito. Aleluia. Agora cabe ao homem abrir a porta da casa e receber Jesus na sua vida, glória! e construir um sólido alicerce, ou fechar a porta e deixar Jesus lá fora. Jesus. Glorificado seja Deus. Que nesta noite
o Espírito Santo ele possa convencer-nos de que nós precisamos ouvir, praticar e ensinar tudo aquilo que está na palavra de Deus. Nada pode ser rejeitado, nada pode ser deixado de lado. A palavra de Deus, ela não é uma feira onde você vai escolhendo aquilo que te agrada. Não é um mercado onde você vai escolher aquilo que te apetece. A palavra de Deus, ela precisa ser considerada no todo. Toda ela é proveitosa. Ela é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela penetra na alma do homem. Ela vai na divisão das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, meus irmãos, receba esta palavra na tua vida. Aplica no teu coração esta palavra e construa a tua casa, os teus projetos, o teu ministério, a tua família em cima desta rocha. E não seja como este homem do versículo 26, que ouve as palavras e as não cumpre. Não seja um insensato, seja prudente, seja sábio, porque o texto diz que a chuva desceu, os rios correram e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Quando o vento vier sobre a sua casa, quando a tempestade vier, quais são os ventos? Quais são os inimigos da igreja? Quais são os inimigos de uma casa que Deus entra? Nós estamos hoje enfrentando muitos inimigos. O sistema do mundo, ele quer atacar as famílias. A família é a célula mãe da sociedade. Não existe sociedade sem família. E essa instituição família, que é uma instituição divina, de Deus. Deus instituiu a família. Deus instituiu uma casa. Deus instituiu o casamento. Está sendo terrivelmente atacado. É verdade. E se você construir a sua casa em cima da areia, e se você não ensinar, e se você não ouvir a palavra, e se você não amar a palavra, se você não colocar em prática, você vai ser uma casa que estará correndo o risco de cair quando a tempestade vier. Quando o vento das filosofias mundanas vierem para tentar influenciar o seu filho na faculdade, quando o vento do homossexualismo vier tentar influenciar os seus filhos, quando o vento do adultério vier tentar destruir o seu casamento, quando as heresias vierem tentando disseminar o erro na tua mente, enganar os seus filhos, enganar a sua casa, não seja uma casa suscetível à queda, mas seja uma casa edificada em cima da rocha. Aleluia. Ouve as palavras do Senhor, cumpre as palavras do Senhor, ame a palavra de Deus, aplique a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, e seja uma casa forte, e que Deus possa entrar em nossa casa, habitar, fazer morada, e que Ele tenha total liberdade para fazer tudo aquilo que lhe apraz, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Estamos terminando. Tem alguém nessa noite que quer chamar Jesus para dentro da sua casa? Tem alguém que ainda não o chamou para dentro do seu santuário e quer fazer isso nessa noite? Aleluia. Quer entregar a sua vida aos cuidados do Senhor? Tem alguém? Abençoa, Jesus. Se tem alguém, eu te convido a vir aqui à frente, que eu quero orar por sua vida. Tem alguém que deseja oração nessa noite? É para esse mês? Mês que vem? Vem aqui na frente com a sua mãe. Quero orar por você. Aleluia, Jesus.
já estamos terminando. Chamar minha esposa. Coloca a mão no ventre dela enquanto eu oro. Senhor Deus, aí está, Senhor, sendo gerado. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esta gestação. Cuida, Senhor. Livra de todo mal. Prepara, Senhor, o momento desta criança vir ao mundo. Prepara a equipe médica que vai dar assistência à sua filha. Prepara, Senhor, nos mínimos detalhes. Cuida, Senhor, desta criança. Desde o ventre, o chama pelo seu nome. Aleluia. Protegendo, guardando e colocando o desejo no coração da mamãe de ensinar essa criança a tua santa palavra. Senhor, abençoa esta gestação. Eu abençoo esta mamãe. Eu abençoo esta vovó. O pai dessa criança, essa família aqui representada nessa noite. Aleluia. Dispensa, Senhor, uma bênção especial a este lar. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar, que Deus. Quero chamar aqui à frente o pastor Edivaldo. Rapidamente. Desejo oração? Amém. Aleluia, Jesus. A senhora já conhece Jesus? Já entregou sua vida aos cuidados dele? Não? A senhora deseja fazer isso nessa noite? Agora não? Amém. Eu vou pedir ao Pai que te deu uma oportunidade e um desejo intenso de fazer isso. A Bíblia diz assim: com o coração se crer, com a boca se faz confissão que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas que Deus te deu uma oportunidade. É o desejo do fundo do meu coração que a senhora tenha esse desejo. Vera, Senhor, eu quero entregar a Vera Lúcia nas tuas mãos nessa noite. Pai eterno, eu entrego a vida da Vera Lúcia nas tuas mãos, Senhor. Esta anciã, com a sua idade já avançada, com as limitações na sua saúde, eu quero entregar a saúde da Vera Lúcia nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu quero entregar a saúde da Vera Lúcia nas tuas mãos, aos seus cuidados, Senhor. Eu lhe faço um pedido, que o teu Espírito coloca o desejo no íntimo do coração da Vera Lúcia de entregar-se a ti de todo o coração, do seu cuidado. Mas nessa noite, Senhor, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Dê saúde no corpo da Vera Lúcia. Aonde estiver alojada um espírito de enfermidade, eu te repreendo
em nome de Jesus. O nome que tem sobre todo nome. O nome todo-poderoso. Aquele que venceu a morte recebeu todo o poder. Retira do corpo da Vera Lúcia nessa noite todo espírito de enfermidade e dê liberdade ao corpo, dê liberdade à mente. Todo espírito cativo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Cuida, Senhor, da Vera Lúcia. Cuida, Senhor. Espírito Santo de Deus. Glória, glória a Jesus. Volte outra oportunidade. Se a senhora quiser que nós vamos lá na sua casa, é só deixar o endereço e a gente vai lá fazer uma visita na sua casa. Tá bom. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bem, irmãos, em rápidas palavras, nós queremos agradecer a presença do pastor Edivaldo conosco. O pastor Edivaldo é o pastor que está nos ajudando, que nos ajudou, né? Já foi concluído. Já foi concluído. Ô, glória! Nós já estamos registrados. Oficial. Igreja Evangélica Restaurando Aliança, CNPJ. Eita, glória! Ora, a glória de Deus. Esse aqui é o momento. Vamos apresentar o Senhor. Amém, Jesus. Coisa linda. Aleluia, Jesus. Senhor, Amém. aqui está a documentação da tua casa. Amém, Jesus. Concluída. Obrigada, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Senhor, a porta que tu abre, ninguém fecha. Verdade. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por todos os trâmites. Todos os trâmites. Pelo teu cuidado, pelo teu carinho com esta casa. Aleluia. Nós somos pequenos, mas buscamos o melhor diante da tua presença e diante dos homens. Amém, Jesus. Eu quero te apresentar o teu ungido nesta noite. Abençoa, O teu ungido que não mediu esforços para abençoar essa obra. Aleluia, Jesus. Senhor, nós não temos, mas tu tens. É, Jesus, verdade. E a tua igreja nessa noite, em unidade de propósito, te pede um presente, Senhor. Abençoa, Jesus. Ele já é herdeiro, Aleluia. mas nós te pedimos um Glórias ao teu presente. nome, Jesus. Tu és o Senhor que Santo, santo é o teu presenteia os homens. nome. Abençoa o teu filho, Jesus. Concede, Senhor, Oh, o Pai. desejo do coração do teu ungido, Aleluia, Jesus. para a glória do teu nome. Mova, Senhor, céu e terra. É, Pai. E cumpra, Senhor, o teu propósito estabelecido na vida do pastor Edivaldo, É, Jesus. para a glória do Senhor.